uma série muito especial aqui no mês da família, que nós começamos aí no domingo passado. E nós demos o nome dessa série de Em Casa, porque nós estamos conversando, meus irmãos, sobre o ambiente que nós construímos em nossa casa, o ambiente que nós gostaríamos de ter em casa, aquele dia que você chega cansado do trabalho, cansado dos estudos, e você espera ter ali um ambiente na sua casa de um jeito, e nós estamos falando sobre como nós construímos esses ambientes em nossa casa. Domingo passado, nós falamos sobre em casa e em paz, sobre como nós construímos um ambiente de paz na nossa casa, como nós enfrentamos aquilo que tira a nossa paz. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão aí da segurança, como nós gostaríamos de fazer das nossas casas um lugar seguro para nós, para os nossos filhos, um ambiente ali saudável, onde todos nós nos sintamos bem e seguros. E queridos, quando nós pensamos na questão da segurança, nós podemos pensar em diversas questões. Batalha espiritual, nós podemos pensar aí que nós não queremos ter nenhum tipo de mal na nossa casa, algo desse tipo. Nós podemos pensar, e já vamos falar um pouquinho sobre isso, na questão de nós protegermos a nossa casa de pessoas ruins, e nós colocamos ali muros altos e tudo mais. Todos nós queremos que a nossa casa seja um lugar seguro. Só que muitas vezes nós vivemos também em função disso, e nós nos preocupamos com isso, e nós perdemos o nosso sono por isso, e nós temos a dificuldade de muitas vezes colocar na mão de Deus o cuidado da nossa casa, e nós achamos que nós, a nossa própria força, somos aqueles que vão cuidar das nossas casas, que vão cuidar dos nossos lares, que nós vamos proporcionar segurança para as nossas casas. E quando nós pensamos sobre isso, todos nós gostaríamos de construir ali um ambiente onde nós tivéssemos controle sobre tudo e nada de mal acontecesse, com a nossa família. Nós temos... Acho que travou aqui, Carlos. Pode passar, Carlos. Ou travou aí. Nós temos, meus irmãos, alguns dados que mostram para nós como a preocupação por ter uma casa segura é uma constante, na verdade uma crescente na nossa vida. Então, de acordo com essa pesquisa realizada por esse órgão aí, apenas 7% dos brasileiros acreditam que a cada dia é mais seguro viver em nosso país, enquanto que mais da metade, 55%, revelou sensação de insegurança. Então, nessa pesquisa, eles perguntaram o seguinte: olha, você acha que amanhã vai ser um dia mais seguro do que hoje? E apenas 7% das pessoas respondiam que sim. Então, há esse sentimento de insegurança, e não só no nosso país, mas em vários lugares do mundo, onde nós ficamos preocupados muitas vezes quando nossos filhos precisam ir à escola sozinhos e à noite para uma faculdade sozinhos, a nossa esposa vai sair sozinha, até o marido, tem muitas esposas que ficam muito preocupadas quando o marido precisa chegar tarde em casa e coisas assim. Nós temos essa sensação de insegurança. Pode passar, Carlos, hoje vai ser por aí mesmo. Então, a grande pergunta que nós vamos pensar nessa noite é o que nós podemos fazer para tornar da nossa casa um lugar seguro. Se nós temos essa sensação de insegurança, o que é que nós podemos fazer para tornar a nossa casa um lugar seguro? Além da insegurança física que muitas vezes nós temos e sentimos, há também, principalmente nas crianças, uma insegurança emocional crescendo nos nossos dias. Esse estudo publicado por essa revista diz que o comportamento de rejeição dos pais, como desprezo, hostilidade ou a falta de envolvimento emocional, estava associada à insegurança emocional e a outros problemas de saúde mental nas crianças. Então, crianças que desenvolvem uma insegurança muito grande, desenvolvem até mesmo doenças alimentares por conta de a rejeição dos pais, falta de investimento dos pais na vida dos filhos, e crescem com essa insegurança. Então nós não falamos somente de insegurança física, de talvez alguém entrar na sua casa e fazer algo de ruim, mas também dentro da nossa casa, muitas vezes, nós acabamos permitindo com que essa insegurança surja nos nossos filhos, no nosso casamento, e precisamos então lidar com isso. Então a grande pergunta dessa noite é como nós
o que nós precisamos fazer para tornar a nossa casa um lugar seguro. Se você puder abrir sua Bíblia em Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24, o Carlos também vai projetar ali para nós. Livro de Josué, capítulo 24. Se você não tem a sua Bíblia, está projetado ali para você acompanhar a leitura. Se você tem a sua Bíblia, fique com sua Bíblia aberta aí, para você poder acompanhar então esse texto. Então diz assim, Josué 24, a partir do versículo 13, diz assim: foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Amém? Pode voltar nos slides lá, Carlos, por gentileza. Queridos, esse é um texto que nós conhecemos mais ali pelo versículo 15, né, onde nós até sempre repetimos esse texto no nosso mês da família, que é eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas há um contexto por detrás disso. Nós estamos olhando aqui para a história de Josué. E se você conhece a história na Bíblia, nós temos ali Moisés, que foi um grande profeta de Israel. Moisés, então, ele morre e Josué se torna o seu sucessor. E Josué tinha uma grande tarefa, que era levar o povo de Israel até a terra prometida, até um lugar que Deus havia prometido que eles instalariam suas casas. Deus já havia prometido há muito tempo atrás. Até então, o povo de Israel morava em tendas, morava em cabanas no deserto, e eles finalmente iriam chegar à terra que Deus havia prometido, onde eles se instalariam, onde havia fartura, onde haveria ali casas também para eles estarem habitando. Então, depois que Israel se estabelece, nós normalmente conhecemos Israel assim, lá no Antigo Testamento, né? E hoje também mais ou menos assim nos nossos tempos, mas ali os irmãos têm, eu esqueci o meu laserzinho hoje, mas os irmãos conseguem ali enxergar. Nós temos ali as 12 tribos de Israel. E nós olhamos para a história de Josué e nós às vezes acreditamos que foi uma conquista simples, uma conquista fácil. Nós conhecemos a história da batalha de Jericó, que as crianças cantam, né? Vem com Josué lutar em Jericó, que é aquela história onde Josué, junto com seu exército, ficam ali rodeando a cidade de Jericó por 7 dias, até que os muros caem e eles conseguem então conquistar essa terra. Mas muito mais difícil do que isso, nós temos uma grande peregrinação que foi necessário para que Israel chegasse nessa terra prometida. Aqui embaixo nós temos o Egito, e todo esse caminho, talvez os irmãos consigam ver aí, esse caminho vermelho, foi onde eles peregrinaram no deserto, tiveram ali outros povos que os atacaram, tentaram ali fazer-lhes mal, e chegaram então, Jericó está lá em cima, meus irmãos, onde essa fileirinha vermelha termina. Então lá em cima está Jericó, que é onde nós conhecemos a história principal, mas tudo isso abaixo seria então o território de Israel. Meus irmãos, eles chegam numa terra diferente, eles chegam numa terra estrangeira, e ali então eles conquistam Jericó e teriam a missão de conquistar ali o redor dessa cidade, conquistar toda a região de Israel. Eles não estavam em um lugar simples, não estavam em um lugar ali tranquilo, muito pelo contrário, Israel estava cheio de inimigos ao seu redor. Então, por mais que eles estivessem finalmente chegando nesse lugar onde eles construiriam suas casas, haviam vários outros povos ao seu redor, que eram povos que queriam ali de todo modo a destruir Israel, e até mesmo se juntam entre si para derrotar Israel. Então Israel estava em um lugar inseguro.
Nós talvez podemos entrar em outro momento na história, nós não vamos falar tanto sobre isso. Às vezes causa estranheza essa questão de Israel ter que conquistar outros povos, né? Por que Deus fez isso? Quando nós olhamos para a história desses outros povos, nós vemos ali Deus também agindo como juiz sobre essas outras nações, que tinham costumes extremamente bárbaros, sacrifício de crianças, sacrifício de mulheres, abuso de crianças e uma série de outras coisas. Então Deus ele traz ali também Israel para recomeçar essa região. Então Israel teria a missão de se estabelecer em todo esse lugar aí, tendo vários inimigos ao seu redor. Isso traz para nós mais clareza sobre o que Josué estava dizendo, quando ele diz no versículo 14, temam ao Senhor. Ou seja, nós não precisamos ter medo, nós precisamos temer ao Senhor. Isso se assemelha um pouco, meus queridos, sobre a nossa vida. Como nós falamos no início da mensagem, nós temos muitas vezes esse sentimento de insegurança. Nós temos muitas vezes esse medo com relação às nossas casas. Você que é casado, alguma noite sua esposa já te acordou ouvindo algum barulho estranho e falou, vai lá ver o que está acontecendo e tal, assustado. Porque nós temos esse medo de alguma coisa acontecer na madrugada, alguém entrar na nossa casa. E eu não coloquei ali uma outra pesquisa, mas que dizia que até mesmo na pandemia, durante os anos de pandemia, a busca por sistemas de segurança em casa, né, câmeras, alarmes, cerca elétrica, cresceu muito e vem crescido aqui no Brasil. Então é uma preocupação das famílias que têm alguma condição proteger cada vez mais ali a sua casa. Agora nós sabemos que nem sempre isso é suficiente. Há coisas que acontecem que nós não temos controle. Há tragédias que podem acontecer na nossa família que nós não temos controle. Então, o que nós podemos fazer para tornar a nossa casa, o nosso lar, um lugar seguro? E nós vamos olhar aqui para Josué, recém-chegado nessa terra, com vários inimigos ao seu redor, onde eles teriam que dormir à noite com vigias, para que não fossem atacados à noite. Como é que Josué tem essa coragem, essa determinação de não sentir medo, de tornar a sua casa um lugar seguro? E nós vamos ver 3 decisões aqui que Josué tomou de forma bem breve e que nós também devemos tomar para tornar a nossa casa um lugar seguro. Talvez antes de colocar ali uma câmera de segurança, uma cerca elétrica, nós podemos começar por isso aqui, para termos mais tranquilidade. A primeira delas, queridos, nós vemos a questão de nós priorizarmos ao Senhor. No versículo 14, Josué diz assim, agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. O versículo 13, Josué encerra esse momento da chegada deles nessa terra, onde ele fala assim, Deus ele nos deu uma terra para cultivar, uma terra para construir, e agora nós moramos e comemos aquilo que essa região nos oferece. Mas logo em seguida, no versículo 14, Josué não esquece de Deus. Ele não chega nesse lugar novo, ele não chega nesse lugar de alegria, onde o seu povo finalmente seria feliz, e ele esquece de Deus. Muito pelo contrário, ele fala, olha, agora que nós estamos aqui, agora temam o Senhor e sirvam com integridade e fidelidade. Então, a primeira decisão, o primeiro passo para que nós tornemos as nossas casas, os nossos lares, um lugar seguro, é nós priorizarmos ao Senhor nas nossas casas. Meus irmãos, priorizar a Deus pode parecer algo um pouco genérico. Você pode pensar, não, priorizar a Deus é ir na igreja todo domingo, vou então fazer isso. Mas não é só isso, meus irmãos. Nós precisamos priorizar a Deus também no nosso dia a dia, colocando Ele sempre em primeiro lugar. Nós temos, por exemplo, esse versículo, Salmo 127, que diz assim, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Ou seja, nós podemos colocar toda a segurança possível em nossa casa, nós podemos colocar até vigias ali, mas se não for o Senhor nos guardando, de nada isso vale. Então, se nós queremos fazer da nossa casa um local seguro, nós precisamos buscar ao Senhor. E de novo, nós não estamos falando somente de segurança física, mas um lugar onde a nossa família cresce, floresce, desabrocha, num lugar saudável, num lugar seguro, onde nossas crianças se sentem bem. Nós precisamos começar priorizando ao Senhor.
E aqui, meus irmãos, é algo muito interessante, porque os nossos filhos sabem aquilo que é prioridade para nós. Os nossos filhos sabem aquela frase que muitos pais gostam de usar, né? Olha, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Presta atenção no que eu estou falando. Eu já fiz errado, mas você pode fazer diferente. Os filhos observam o que os pais fazem. Então os filhos percebem se a prioridade dos seus pais é o trabalho, e vão aprender isso também na sua vida. Os filhos percebem se a prioridade dos pais é a vida financeira, é o dinheiro, e também vão priorizar isso na sua vida. Eles vão perceber se a prioridade dos seus pais é a felicidade pessoal. Então, pais que não querem ter trabalho, chegam em casa e não querem ter tempo com os filhos, só querem descansar, fechar a porta ali e cada um para o seu quarto. E assim nós vamos ensinando a nossa casa que Deus, Ele não é a prioridade. Deus, Ele é algo que nós encaixamos ali na nossa rotina, nós encaixamos ali no tempo que nos sobra. E é claro que isso acaba também afetando a igreja. Priorizar a Deus também envolve priorizar esse tempo que nós temos juntos. Meus irmãos, nós temos o domingo como uma prioridade nossa estarmos na igreja. Muitas vezes qualquer motivo que nós temos que aparece no domingo já é motivo para nós não estarmos na igreja. E aí pode ser qualquer coisa. Nosso filho toma um tombo em casa, nós ficamos com dó e não levamos para a igreja. Está muito frio como hoje, nós queremos ficar embaixo da coberta e não vamos para a igreja. Está chovendo, o oposto, está muito quente. Nós vamos aí arranjando motivos para nós não estarmos indo à igreja e não estarmos priorizando ao Senhor. E nós acabamos indo para a igreja somente quando tudo ali se alinha, né? Um dia perfeito, tudo bateu esse fim de semana, então hoje eu vou para a igreja. Deus, Ele não é prioridade para nós quando nós agimos assim. Provérbios 15 vai dizer o seguinte: é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. E nós sabemos, meus irmãos, como é esse sentimento de nós buscarmos dar o melhor, buscarmos o melhor para a nossa vida, de nós termos conquistas na nossa vida, e ainda assim nosso coração permanecer insatisfeito. Às vezes nós desejamos muito algo na nossa vida, uma promoção no nosso trabalho, e nós nos empenhamos muito para chegar lá. Às vezes um bem material que era o nosso sonho de criança, e nós nos empenhamos muito para conquistar, e de repente nós trabalhamos de forma honesta e conquistamos aquilo, e nós usufruímos daquilo por um tempo, mas de repente o nosso coração, ele continua insatisfeito, ele continua inquieto, ele continua com vazio. Então nós precisamos começar com o temor de Deus, ao invés de começar pelas outras coisas. Nós não podemos dar para Deus aquilo que nos sobra, nós temos que priorizar ao Senhor, e é isso que Josué faz. E é uma frase, meus irmãos, que é um pouco forte para nós, mas talvez seja um pouco real, onde um pastor disse certa vez que nós não temos tempo com Deus em casa, não é porque nós não temos tempo, mas é porque nós não temos vontade. E nós deixamos de buscar a Deus na nossa casa, nós deixamos de ter nosso tempo devocional, nós deixamos de ler a Bíblia em casa, de buscar ao Senhor, de ter tempo com Ele. E nós colocamos a culpa na correria do dia. Mas está tão corrido, hoje foi cansativo e tal. Mas na maioria das vezes nós estamos dizendo que naquele dia não deu vontade. Porque provavelmente nós tivemos vontade ali de abrir o celular, de ver um filme, de olhar a rede social, de conversar com alguém, de fazer alguma coisa, algum hobby que nós temos. Então muitas vezes nós colocamos um tempo aquilo que na verdade é a nossa vontade. Esse pastor americano, John Piper, certa vez ele falou o seguinte, nessa época não tinha Instagram ainda, né? Uma frase antiga, mas ele disse o seguinte: uma das maiores utilidades do Twitter, do Facebook, das redes sociais em geral, será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. E é verdade. A maioria dos celulares hoje tem ali um controlador que você consegue ver o tempo que você gasta no seu celular, o tempo que você gasta em cada rede social. E meus irmãos, é assustador, porque de pouquinho em pouquinho nós paramos, a gente está parado ali sem fazer nada, vou dar uma olhada nas redes sociais, e nós varamos horas ali dos nossos dias olhando as nossas redes sociais. Ele fala o seguinte, lá no fim dos tempos, né? Talvez a rede social sirva para isso, para nós não termos a desculpa de que nós não buscávamos a Deus por falta de tempo, porque tempo nós tínhamos.
mas não era prioridade para nós. Então, um lar que prioriza o Senhor, meus irmãos, é um lar que muda a dinâmica da sua casa. É um lar que sabe que no centro ali daquela casa está Deus, e Deus é a coisa mais importante para aquela família. O tempo de buscar a Deus juntos, a gente chama aqui de culto doméstico, né? Os filhos já se preparam, os filhos sabem que aquele momento é o tempo de buscar a Deus, todos os dias. Os filhos, quando veem os pais ali parando para orar, parando para ler a Bíblia, eles sabem, os meus pais estão buscando a Deus. E pode parecer que não faz diferença, pode parecer que eles não ligam para isso, mas lá na frente isso vai fazer diferença. Nós precisamos priorizar ao Senhor. A segunda decisão que Josué faz e que nós também devemos fazer nas nossas casas é ouvir a voz de Deus. Isso aqui parece muito óbvio para nós, mas no versículo ainda 14, Josué diz o seguinte: joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Por que ele está falando isso? Muitos judeus começaram ali a construir suas casas, e ali haviam os deuses antigos que estavam naquela região em que as pessoas buscavam. E Josué traz essa palavra para o seu povo, para que o povo soubesse ouvir a voz certa, para que o povo buscasse servir a Deus e não misturar o seu entendimento com as culturas dos outros deuses. Isso aqui é muito importante, porque quando nós olhamos para o livro de Juízes, que é o livro seguinte ao livro de Josué, depois que Josué morre, aqueles líderes de Israel morrem, vem uma nova geração. Essa geração nova começa a fazer exatamente isso. Eles se esquecem de Deus e começam a misturar todas as suas crenças. E começam também a sacrificar seus filhos em altares, começam a sacrificar suas mulheres em altares, esquecem da lei de Deus, que era uma lei justa, e começam a aproveitar as pessoas indefesas, porque aqueles deuses ainda estavam ali. Nós, meus irmãos, não precisamos talvez entender essa questão dos deuses como de forma literal, como se nós tivéssemos ali que expulsar deuses das nossas casas, mas nós temos que ter cuidado, meus irmãos, com quais vozes nós ouvimos em nossa casa. Se nós estamos atentos à voz de Deus, aquilo que Deus fala que é melhor para nós, ou se nós estamos ouvindo mais as vozes do nosso tempo, da cultura, da sociedade, dizendo que é melhor para nós. E nós muitas vezes trocamos o entendimento por aquilo que Deus diz que é melhor, por aquilo que nós de repente lemos na internet que é melhor, por de repente um filme que nós vimos ali e entendemos, não, família é isso aqui. E nós não estamos ouvindo a voz de Deus. Então, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós deixamos entrar em nossa casa. Salmo versículo 1 vai dizer o seguinte, capítulo 1: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Então, feliz é aquele, meus irmãos, que sabe ouvir a voz certa, que não se assenta na roda daquelas vozes que vão levar ele para um caminho ruim, que vão desviar o seu coração, desviar os seus pensamentos, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, onde Deus fala conosco, e nessa lei essa pessoa medita de dia e de noite. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós não estamos falando aqui de ouvir a voz audível de Deus, Ele falando das nuvens conosco, mas de nós termos tempo com a palavra e buscarmos entender aquilo que Deus fala conosco. Quando nós temos tempo para isso, meus irmãos, também a nossa casa, ela é transformada. Também o nosso lar cria um hábito diferente. Por exemplo, nós falamos do culto doméstico aqui, que é importante nós termos tempo em família e tudo mais, e você pode pensar naquele culto solene, né? Você vai sentar ali em rodinha, vai ler um salmo, vocês vão cantar um hino do cantor, e não é nada de errado nisso, mas nós estamos dizendo, meus irmãos, que aquela pessoa que ela medita, que ela ouve a voz de Deus de dia e de noite, ou seja, ela tem o seu tempo a sós com Deus. Deus fala ao seu coração aquele dia, e aquela palavra durante aquele dia fica voltando à sua mente. Ela está dirigindo para o trabalho e está pensando, puxa, Deus me disse tal coisa hoje, isso faz sentido por causa daquilo e tudo mais. Nós estamos no trabalho, estamos nos nossos afazeres, estamos refletindo naquilo que Deus nos disse. Isso é muito precioso, meus irmãos, que quando nós fazemos isso, as oportunidades de nós ministrarmos no coração da nossa família são muito maiores. Por exemplo,
Você ouve a voz de Deus, você conhece a palavra de Deus, você medita na palavra de Deus, você está cheio dela. E de repente você senta no almoço e o seu filho chega e diz para você: olha, hoje na escola um menino me bateu. Ou um coleguinha bateu no outro coleguinha. E ali você pode tomar vários caminhos no que você vai falar. E nós temos a chance, meus irmãos, de, se nós conhecemos a voz de Deus, de nós usarmos aquele momento para instruir aquela criança naquilo que Deus ele ensina para nós. Um brinquedinho quebrou e nosso filho está triste. Se nós estamos cheios da palavra de Deus, aquela é uma oportunidade para nós ensinarmos várias coisas que Deus nos ensina. Gratidão, contentamento. Tudo que Deus nos dá é maior do que aquele brinquedo que a pessoa perdeu. Agora, quando nós estamos tão afoitos no nosso dia, Deus não é propriedade para nós, o brinquedo quebra, o filho reclama, a gente briga com o filho e reclama com ele. O filho fala: o meu coleguinha me bateu. Alguns pais falam: por que você não bateu nele também? Por que você não se defendeu? O outro fala: o coleguinha bateu no meu coleguinha. A gente fala: não, mas se algum dia fizerem isso com você, não deixe, tudo mais. E meus irmãos, às vezes nós nos atentamos tanto a essas coisas superficiais. Os nossos filhos sentam na mesa e nós estamos mais preocupados se eles vão botar o cotovelo na mesa, se eles vão comer de boca aberta, do que se a gente vai orar antes da refeição e agradecer ao Senhor. E de novo, não é errado a gente ensinar boas maneiras para os filhos, é certo. Mas nós muitas vezes colocamos isso como prioridade. Nós vamos fazer uma visita numa casa, nós ficamos de olho se nosso filho está lá fazendo tudo certinho, está mal comportado. E nós ensinamos tudo isso para os nossos filhos, mas não ensinamos os nossos filhos a ouvir a voz de Deus. E lá na frente, nós vamos ter problemas com isso. Então, se nós queremos ter um lar seguro, nós precisamos ouvir a voz de Deus e ensinar a nossa família a ouvir a voz de Deus conosco. Então, diante disso, quais são as vozes que você tem deixado entrar em sua casa? Onde você tem descoberto aquilo que é melhor para a sua família? Numa página de Instagram, páginas de fofoca de Instagram, vídeos na internet, filmes, séries, ou naquilo que Deus diz? Quais são as vozes que nós temos deixado entrar na nossa casa? E os nossos filhos também, que voz eles têm ouvido? Nós estamos sendo presentes na vida deles, ensinando a voz de Deus, ou eles estão sendo ensinados por youtubers, influencers? A gente coloca ali a tela na frente deles e esquece, só para eles não fazerem bagunça. E nós não estamos ensinando os nossos filhos a ouvir a voz de Deus, mas a ouvir a voz daquilo que é mais atraente. Se aquilo é divertido, então eu quero assistir isso, eu quero fazer isso, eu quero ouvir isso. Nós precisamos, se nós queremos lares seguros, não daquilo que vem de fora para dentro, mas daquilo que surge dentro da nossa casa, nós precisamos ter esse cuidado. E a última decisão que Josué tem, aí sim o versículo 15, que nós conhecemos, onde ele diz: mas eu e minha família serviremos ao Senhor, ou eu e minha casa, dependendo da versão. Ele fala sobre a quem o seu povo iria escolher servir, se aos deuses dos antepassados ou ao Deus de Israel. Ele fala: olha, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Meus irmãos, isso aqui é muito importante para nós, porque Josué ele não fala assim: eu vou servir ao Senhor, vocês escolham quem vão servir. Josué fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, hoje nós estamos sendo extremamente individualistas dentro da nossa própria casa. E nós muitas vezes permitimos que os nossos filhos também façam as escolhas mais importantes da vida deles, numa fase que eles não têm condição de tomar as decisões mais importantes da vida deles. Meus irmãos, nós precisamos aprender a servir ao Senhor em família. Nós precisamos aprender a delícia que é nós estarmos juntos no mesmo propósito, juntos no mesmo objetivo. Nós temos aqui um propósito juntos, nós vamos servir ao Senhor juntos. Essa semana eu assisti um filme com a Júlia, um filme assim bem simples, chama Fé nas Alturas, eu acho. E ali no momento bem familiar, tinha ali um pai e o seu irmão, uma competição ali de churrasco. Eles fazem lá um churrasco, ganham a competição de churrasco, e depois mostra eles ali juntando as suas, fazem várias marmitas, né, que sobraram, e na verdade eles já tinham feito a mais, porque eles tinham a tradição de depois dessa competição, saírem com suas duas filhas, ele, a esposa, seu irmão e suas duas filhas, e entregando ali as marmitas já prontinhas para alguns moradores de rua. E faziam isso, abençoavam, oravam, e os filhos fazendo isso juntos.
e aprendendo já desde cedo com os pais. Eu achei isso maravilhoso. Queridos, eu não vejo a hora, Júlia está lá fora, mas ela vai ouvir, de também estar em missão junto com filhos da nossa família. Como isso deve ser precioso, aquela correria de domingo. E para nós, hoje a gente já vive essa dinâmica, eu e Júlia, somos uma família ainda de 2, né? Mas nós temos a nossa dinâmica. Fim de semana é um tempo que a gente praticamente não tem tempo de ter tempo juntos, assim, é uma correria danada. Ontem ela estava no chá da amiga, hoje a gente estava aqui de manhã, depois da tarde a gente está tendo ensaio, está preparando as coisas para o culto, ensaio das crianças, e a gente só vai ter tempo assim para sentar e conversar domingo à noite depois do culto. A gente chega em casa, cansado, senta no sofá, cheio de dor no corpo, e a gente começa a contar: olha, ontem aconteceu tal coisa, Deus, a irmã falou que Deus falou no coração dela e tal, e a gente fala: puxa, lá na salinha das crianças, aquela criança conseguiu decorar o versículo, e eu começo a falar: puxa, quando eu estava pregando, eu vi que não sei o que e tal, e a gente começa a compartilhar daquilo que Deus fez, servir ao Senhor em família. E como isso é maravilhoso, meus irmãos. Agora, quando nós fazemos sozinhos, e a gente não tem essa preocupação de envolver a nossa família nesse projeto de servir ao Senhor, quantas coisas nós perdemos. Eu e minha casa serviremos a Deus, tem esse sentido. Os nossos filhos, meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado com liberar demais as escolhas que eles fazem. Um pastor pregando sobre a história de Josué uma vez, ele falou o seguinte: você imagina, Josué chega para os seus filhos e fala o seguinte: olha, filhos, nós temos aqui alguns deuses que nós podemos escolher servir. Nós temos o nosso Deus, tirou a gente lá do Egito, fez tudo mais, cuida da gente, é o nosso pai e tudo mais. Mas nós temos o Deus desse povo aqui dos amorreus. Olha, lá eles sacrificam crianças, eu acho melhor não. Mas tem esse outro Deus aqui, eles sacrificam mulheres, talvez eu acho melhor não. Que Deus você vai escolher? O filho fala: eu quero aquele Deus lá dos amorreus, acho ele mais legal. Tá bom, então nós vamos juntos servir ao Deus dos amorreus. Meus irmãos, não existe isso. Josué fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não faz mal para a criança. Criança não quer vir para a igreja, criança não está com vontade de fazer devocional em casa, ter o culto doméstico. Meus irmãos, isso não faz mal para ela. Não faz mal nós dizemos: sim, a gente vai ter esse tempo agora. Sim, Deus é a nossa prioridade e nós vamos ter aquele momento juntos. E assim nós vamos ensinando sobre justamente viver, servir ao Senhor em família. E isso para nós, meus irmãos, é muito importante. Então, às vezes, os nossos filhos pequenos estão tomando decisões por nós, que são decisões extremamente importantes. Os filhos hoje muitas vezes dizem para os pais se os pais vão para a igreja ou não. E é muito interessante porque nós temos tanto os filhos que não querem sair de casa, quanto os filhos que amam vir na igreja, amam o culto infantil e falam: eu quero ir. Muitos pais vêm porque os filhos querem estar aqui. Mas nós precisamos dizer: aqui Deus, nossa família, irá servir. Para nós encerrarmos esse versículo, ainda do Deuteronômio, capítulo 6, diz o seguinte: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Percebam que não há um momento único, momento onde você vai ensinar a palavra de Deus, mas o autor aqui está dizendo: ame o Senhor e o seu Deus sobre todas as coisas e ensine aos seus filhos com persistência. Não é fácil, mas ensine com persistência, mesmo que seja difícil. No caminhar, ao levantar, ao dormir, converse sobre a Bíblia na sua casa. Sabe, você chegar para o seu filho, para a sua esposa, para o seu marido e dizer: olha, hoje Deus me falou isso, e você compartilha aquilo que Deus falou. Você compartilhar para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, e perguntar: o que Deus falou para você hoje? O que Deus ministrou no seu coração? E assim nós vamos criando essa dinâmica, essa rotina. Queridos, isso aqui depois eu vou colocar para os irmãos. Aqui nós temos uma comparação, eu vou pular essa parte agora, entre um pastor inglês e um homem que era ateu, que não somente era ateu, mas que zombava de Deus, zombava desse pastor, tinha ali seus vícios. E foi feita uma pesquisa já séculos depois sobre a descendência desse pastor e a descendência desse rapaz.
E aí nós temos ali todas as pessoas que vieram dessa família, pessoas que formaram também famílias saudáveis e pessoas que vieram desse outro rapaz. Depois eu coloco no grupo ali dos irmãos, para os irmãos estarem acompanhando. Para nós encerrarmos essa mensagem, meus irmãos, se você não levar a sua família a servir ao Senhor, a cultura levará a servi-la a este mundo. Então, se nós não tivermos às vezes essa iniciativa de dizer, não, nós vamos para a igreja, não, nós vamos ter o nosso tempo com a palavra, você querendo ou não, nós vamos ter esse tempo agora. Se nós não fizermos isso, meus irmãos, muito provavelmente lá na frente, outras coisas irão levar os nossos filhos, não a servir ao nosso Deus, mas servir aquilo que o mundo oferece. Então, se nós queremos ter um lar seguro, se nós queremos ter uma casa segura, o mais importante do que nós colocarmos ali câmeras, cercas, alarmes, nós precisamos começar por aqui. Priorizar o Senhor, ouvir a voz dEle e servir a Ele em família. Nós precisamos, meus irmãos, entender isso, para que nós estejamos construindo uma casa segura. Nós precisamos tomar essas decisões. Queridos, nessa noite então nós temos o desafio, assim como nós tivemos nos outros domingos, de construir esse ambiente nas nossas casas. Domingo passado nós falamos sobre construir um ambiente de paz e as coisas que roubam a paz das nossas famílias. E hoje, meus irmãos, nós estamos falando sobre aquilo que pode roubar a segurança da sua família. Filhos que talvez vão se afastar do Senhor, um casamento onde está indo cada um para um lado. Nós precisamos ter esse cuidado. Eu queria orar com você nesse momento e te convidar a refletir sobre isso. Qual tem sido a sua prioridade na sua casa? Você tem buscado proteger a sua família com a sua própria força? Ou tem buscado proteger a sua família buscando ao Senhor em primeiro lugar? E te convido a ser muito sincero com Deus em dizer se talvez até hoje sua prioridade é proteger a sua família na sua força. Que a partir de agora talvez a nossa casa seja um lugar onde Deus guarda os nossos lares. E ainda que situações nos peguem de surpresa, como a irmã Dilsa compartilhou conosco, isso nós vamos demorar para entender. Ainda assim, vai ser um lar onde nós vamos ter a presença de Jesus ali. E não há nada melhor, meus irmãos, do que você deitar à noite no travesseiro e não saber que ali a sua casa tem toda uma proteção, não saber que você adquiriu muitos bens, mas ter paz no coração, porque naquela casa, naquele lar está Jesus. E Ele não vai permitir que nada aconteça sem que Ele permita, nada vai acontecer sem que Ele permita. E Deus e a sua paz, a sua presença em nossa casa é a melhor coisa que nós podemos investir e procurar construir em nossas famílias. Eu queria orar com você. Deus, ó Pai, nessa noite nós mais uma vez colocamos o nosso coração diante do Senhor, ó Pai. Nós sabemos que diante das dificuldades desse mundo, muitas vezes nós estamos olhando para o lugar errado, ó Pai. E nós queremos fazer dos nossos lares que tenham paz, nós queremos fazer isso à força. Nós queremos fazer das nossas casas um lugar seguro e queremos fazer isso, ó Deus, também na nossa força. Mas, ó Pai, nos ajude a perceber que quando nós priorizamos outras coisas que não o Senhor, o lugar mais inseguro do mundo é a nossa casa, onde filhos crescem sem conhecer o Senhor, onde o nosso casamento, Deus, caminha sem que os dois caminhem juntos com o Senhor. Deus, não permita que o nosso lar seja um lar de inseguranças, de incertezas, de conflitos, de contendas, mas seja o lugar mais seguro do mundo para nós, ó Pai, onde tendo muito, tendo pouco, se nós temos o Senhor, nós temos o suficiente para estarmos em segurança, para estarmos em paz. E nos ajude, ó Pai, a priorizar o Senhor. Nos ajude a termos esse trabalho de buscar ouvir a voz do Senhor. E nos ajude a ter a alegria, ó Pai, de servir ao Senhor em família. Compartilhar dos Teus feitos com os nossos filhos, compartilhar das Suas obras com o nosso cônjuge. Deus, ver o Senhor agindo nas nossas vidas. Que nós não estejamos contando somente histórias do passado, do que o Senhor fez no passado, mas que nós vejamos o Senhor fazendo coisas na nossa família, na nossa vida, e nós possamos chegar no final do dia de trabalho, Pai, e dizer para os nossos filhos: olha, hoje Deus cuidou do papai, Deus cuidou da mamãe, Deus fez isso. Nós queremos experimentar o Senhor em nossa vida, Pai.